Shalom, queridos, graça e paz. Amém? Todos me escutam bem? Graças a Deus pela vida de vocês, que coisa boa ver esses rostinhos. Eu quero começar esse culto de celebração lendo a palavra de Deus. Aqueles que puderem me acompanhar. Eu quero ler no Salmo 27, os primeiros 5 versículos. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém, queridos? Graças a Deus por essa palavra, a palavra do Senhor nos sustenta nosso coração, e sabemos que, por mais que hoje nós não possamos estar juntos, reunidos na casa do Senhor, templo físico, templo feito por mãos humanas, o templo do Senhor, a partir da morte e ressurreição de Jesus, a partir de Pentecostes, o templo do Senhor somos cada um de nós. E se nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Portanto, nada pode nos separar desse amor. Amém? Quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, Pai, com ações de graça, sabendo, Senhor, que Tu és aquele que nos defende, Tu és aquele que nos cobre, aquele que abre caminhos no deserto, Senhor. Tu és o nosso alento, Tu és o nosso sustento, a Tua palavra garante que a Tua glória é a nossa retaguarda, Senhor. E nós descansamos o nosso coração confiantemente em Ti. Nós pertencemos em Ti, e estarmos, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua potente mão, é isso que nos dá segurança, é isso que nos garante, Senhor, que estamos sendo protegidos. Obrigada, Senhor, eu quero Te agradecer pela vida de cada amado, de cada amada, por cada família aqui representada. Pai, em nome de Jesus, estende a Tua mão agora, de poder, autoridade, sobre cada família aqui, Senhor. Abençoa, Senhor. Conduz cada coração até a Tua presença, onde há fôlego, onde há alimento, onde há refrigério, onde nós nos achegamos às águas que verdadeiramente saciam a nossa sede, saciam toda a necessidade do nosso ser, a Tua presença, Senhor, a Tua presença. Por isso, nós queremos render a Ti, Pai, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória. Nós nos curvamos diante da Tua presença, nos sujeitamos diante da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. O nosso coração e a nossa alma se curvam diante da Tua vontade. E reconhecemos que Tu, Jesus Cristo de Nazaré, és o Senhor sobre toda a igreja, o Deus glorioso a quem nós servimos e amamos com muita gratidão. Por isso, Senhor Jesus, esteja no lugar de honra no coração de cada um de nós. E no meio, Senhor, da Tua congregação, no meio desse arraial, Pai, em nome de Jesus, recebendo toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus. Que o teu coração esteja aplaudindo o Senhor Jesus nesse momento. Amém? Renan. Amém. Vamos gastar um tempinho celebrando a vinda do Senhor Jesus, né?
é a nossa esperança. Canta comigo assim: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. Travou tudo aqui, Xande. Me a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a clamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. E ele virá no piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, ele é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber louvor, nos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber louvor, vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem. Ele
já não mais temor. Junto com os anjos adorar eu vou. Digo é o Cordeiro que sempre é bom. Ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem. Deu tantas voltas que não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. Ele nunca nos abandona. A guerra vencida está. Espera a mudança chegar. Pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. A noite passará, tudo se cumprirá e eu te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é em ti. Meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Não, nunca falhou. Aleluia. Cremos em ti, Senhor. O Senhor jamais falhou. Jamais falhou. E jamais falhará, jamais falhará. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abrir no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abrir no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Meu Deus fará outra vez. Para outra vez. Ele cumprirá a promessa na tua vida. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso
Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre está de pé, tu és fiel. Descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Aleluia, Senhor Deus, queremos descansar em cima dessa verdade, Senhor Deus, que o Senhor jamais falhou e jamais falhará. E o Senhor tem uma resposta, Senhor Deus, destinada a cada coração que te busca, Senhor Deus. Cada coração que te procura, Senhor Deus, o Senhor tem uma resposta. Às vezes a noite, ela precisa passar e às vezes ela pode parecer longa, mas as tuas misericórdias, elas se renovam quando vem amanhã, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus, nós cremos na tua palavra, Pai, e nós nos rendemos a ti, Jesus. Nós nos rendemos a ti, Jesus. Nós nos rendemos aos teus propósitos. Nós nos rendemos, Senhor Deus, ao tempo do Senhor. Nós nos rendemos, Senhor Deus, ao tempo que o Senhor separou para nossas vidas hoje. Nós nos rendemos a ti, nos rendemos ao teu comando. Nos rendemos, Senhor Deus, à tua direção, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento me por mim, sopra em meu viver,
faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, dentro de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia! Shalom, queridos! Glória a Deus! Muito obrigado, Renan. Que Deus abençoe poderosamente a todos. Mais uma vez juntos aqui para celebrar o Senhor. Queridos, olha só, debaixo ainda dessa adoração linda, eu quero falar um pouquinho rapidamente, sobre a decisão de nós ainda não voltarmos ao presencial. Eu coloquei uma mensagem no grupo da igreja e não sei se todos viram, mas eu conversei com alguns amados irmãos, poucos irmãos, mas alguns irmãos, principalmente alguns da nossa diretoria, e a palavra que calou no coração da maioria foi de bom senso e prudência nesse momento, né? Prudência nesse momento, por quê? Porque a nossa decisão de abrir ou não, ela não depende só das autoridades. Aliás, nem deveria, pela nossa Constituição Federal, né, a liberdade de culto e o local do culto, a sua preservação, são direitos invioláveis. Ao meu ver, no meu entendimento e também no entendimento do ministro Cássio Nunes, também no entendimento do nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também no entendimento do nosso Advogado-Geral da União, que representa o governo federal, doutor e pastor André Mendonça, esses são direitos invioláveis. Porém, nós estamos vivendo um tempo em que, em nome de uma pandemia, muitos direitos que são invioláveis estão sendo violados, né? Com a prerrogativa de que isso é uma proteção, né? Eu entendo, né? Entendo, mas não concordo. Eu acho que, é claro que se todos os pastores e igrejas e o povo tivessem um pouco mais de bom senso, talvez nós não teríamos essa medida tão dura e tão restritiva. Porém,
Eu creio que nós aqui na nossa realidade, nós vamos retornar sim o culto presencial, glória a Deus por isso, mas não é porque somente o governo diz que agora pode que nós vamos liberar, né? Nós precisamos, sobretudo, ouvir o tempo de Deus. E quando saiu a notícia na sexta-feira, eu fiquei feliz da vida. Puxa vida, vamos comemorar o nosso 13º aniversário, né? Presencialmente na igreja. Só que daí, isso na sexta-feira à noite. Quando eu acordei no sábado de manhã, começou a me faltar paz. Eu estava preparado para disparar aqui uma mensagem dizendo que agora, né, vamos fazer o culto, e eu estava preparado para isso. Mas a Bíblia diz que seja a paz o vosso árbitro. Então começou a me faltar paz no coração, comecei assim, mas que coisa estranha, que coisa diferente, né? Porque eu estou com muita vontade de fazer um culto presencial, mas começou a me faltar. Eu confesso a vocês que falei com a pastora e ela também não estava muito, mas nós para quem não sabia, no sábado nós perdemos a profeta Carmen, que oramos muito, mas o Senhor decidiu levá-la no sábado, e isso também nos trouxe impacto. E entendendo também que isso ataca um pouco as nossas almas, né? Esses momentos, eles são difíceis, principalmente, não era próxima minha, mas era muito próxima da pastora, né? Então, eu resolvi ligar para algumas pessoas, né? Conversei com alguns amados, trocamos algumas ideias, né? Não falei com todos, mas falei com alguns, e dentro disso a palavra que calou e testificou nos nossos corações é uma palavra de prudência. Por quê? Porque nós estamos, independente do que foi liberado, e nós sabemos que os políticos, eles se movem por pressões, né? Pressão para fechar e pressão para abrir, né? Hoje não é mais a Constituição que tem regido algumas decisões, o que tem regido é a pressão, né? Pressão popular. A pressão para abrir, daqui um pouco abre, a pressão para fechar, daqui um pouco fecha, né? Então, a nossa decisão ela não pode estar vinculada a isso. É claro que nós não gostaríamos que houvesse a determinação de fechar igrejas. Eu não consigo concordar com isso, porque isso é um direito assegurado pela Constituição Federal. Porém, dentro da nossa, não por uma decisão das autoridades, mas por consciência nossa, porque assim como o governador tem responsabilidade com o Estado, o prefeito tem responsabilidade com a cidade, eu, como pastor, tenho responsabilidade, a pastora também, nós pastores e a nossa liderança, temos responsabilidade com o rebanho com o qual Deus nos confiou. Então, queridos, eu tenho falado a vocês uma coisa, não porque nós somos melhores que alguém de maneira alguma, mas deste rebanho aqui nós não tivemos um óbito para o Covid, deste rebanho aqui nós não tivemos uma intubação, e deste rebanho aqui nós não tivemos uma internação sequer. Por quê? Porque somos melhores? Não, porque nós estamos orando, jejuando e clamando pela misericórdia de Deus. Eu sempre digo, quem se antecipa governa. E quando entrou aquele decreto lá no início de janeiro, nós decretamos relógio de oração, jejum, depois entramos em oração, março agora foi um mês de oração coletiva, jejum coletivo. Gente, nós estamos trabalhando espiritualmente para que não venhamos a ter o dissabor dessas perdas, né? E graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Só que nós não vamos simplesmente sair fazendo qualquer coisa sem ouvir a direção de Deus. Então, assim que o Senhor nos der paz no coração, testificar no meu coração e aqui dos nossos, principalmente aqueles que são da diretoria ou da equipe de 12, enfim, quando o Senhor trazer uma testificação que chegou o momento, a gente vai retornar os cultos presenciais, que não vejo a hora que aconteça isso. Mas você imagina uma cena, nós voltando um culto presencial, por exemplo, hoje, né? Voltando, quanto tempo as pessoas não podendo estar juntas, vão chegar na igreja, a gente foi como nas outras vezes, é abraço, é proximidade, então a gente achou por bem, nesse momento, que ainda
E ainda quero dizer que essas decisões, além do aspecto espiritual, a gente está assistindo live das autoridades, a gente está acompanhando os gráficos, a média móvel, tudo, a gente está olhando para todos os lados. Então, hoje nós estamos aqui com 94% dos leitos ocupados, né? Nós estamos com 94% do nosso sistema de saúde ocupado. Então, queridos, imagina se alguém dos nossos precisa de um atendimento e não consegue, enfim, por essa situação, né? Então a gente está sendo cestroso, está sendo calmo, né? Muita calma nessa hora. Eu acredito que Deus tem nos dado maturidade, tem nos dado também responsabilidade para gerenciar, né, essa questão. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa, eu quero prepará-los, tá? Para quando nós retornarmos os cultos presenciais, gente, nós vamos ter que ter um cuidado a mais. Eu ouvi falar essa semana que já são 92 cepas do vírus, tá? Então, eu não sei até onde isso é verdade ou não, mas a pessoa que falou é um pastor amigo, né? Então, eu acredito, se ela não entrou numa fonte insegura, mas a fonte que me disse é um pastor que eu conheço, que é amigo, não mentiria sobre isso. Mas é claro que mesmo essas informações têm que ser checadas e confirmadas. Mas a questão é que nós, ao voltarmos, nós precisaremos tomar cuidados. Quando retornarmos os cultos, nós não poderemos nos abraçar, nós não podemos dar aquele beijo, aquele abraço, né, aquele aperto de mão caloroso. Não podemos fazer isso, amados. Eu preciso alertá-los sobre isso. Eu preciso ter segurança que quando nós retornarmos, realmente nós estaremos cumprindo a determinação das autoridades. Queridos, a Bíblia diz que as autoridades, independente se você gosta ou não da autoridade, se você elegeu essa autoridade ou não, eu sei que a maioria elegeu, né? Mas em Romanos 13 fala que as autoridades, o 13 fala sobre a obediência às autoridades, inclusive as autoridades públicas, a Bíblia diz que são ministros de Deus para o nosso bem. Então, nós temos que atentar para aquilo que as autoridades estão falando, né? Eu não vou ignorar as autoridades por causa dos erros deles, mas nós temos que entender que tem decretos que conferem isolamentos. Inclusive, eu quero alertá-los ao seguinte, que segundo a determinação, não sei se vocês viram a live do nosso governador, realmente ele está tornando agora todos os gaúchos denunciantes, ou seja, vigilantes por esse isolamento. Então, eles estão botando lá um disque denúncia, estão botando fiscais a cada 2.000 pessoas em cada cidade, precisa ter um fiscal contratado pelo município, né? E o governo estadual também está participando nisso. Então, por exemplo, se você fizer uma aglomeração na sua casa e o seu vizinho achar que você está aglomerando, então você vai ser denunciado provavelmente para o seu vizinho, a polícia vai bater na sua casa, vai lhe multar, vai lhe autuar, né? Então, gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Para quê? Para que não haja contaminação, mas também para que haja obediência à autoridade, né? Eu não quero que você passe por um constrangimento e não quero que na igreja nós não venhamos a passar por constrangimentos porque talvez estejamos meio relapsos em relação a obedecer aquilo que a autoridade está dizendo, ok? Então, hoje com essa questão, eu tenho muita gente maldosa também que não confere, simplesmente denuncia porque achou que tinha ultrapassado o limite, né, permitido, ou achou que talvez tem muita gente maldosa, né? Então tome cuidado, e por esse motivo também nós permaneceremos com as células presenciais suspensas. Por quê? Porque nós entendemos que não pode, nesse momento, haver aglomeração. Nós vamos continuar tomando os cuidados, então nesse momento, tanto o culto presencial como as células as presenciais estão suspensas. Permanecemos trabalhando online até que
até que nós tenhamos paz de retornar, sabendo que essa média móvel deu uma baixada, que nós já estamos já no momento um pouco mais seguros, tá? E aí nós estaremos, então, retornando cultos presenciais e possivelmente células presenciais. Acho ainda que retornaremos cultos presenciais antes das células, porque as células, diante dessa possibilidade que o governador abriu, ela fica mais delicada ainda, né? Porque na igreja, eu sei quantas pessoas eu posso botar pelo estabelecimento da própria lei, do próprio limite. Agora, nas casas, imagina uma casa com 10 pessoas, 12, 15, 20 pessoas, né? Aí fica livre interpretação daquele fiscal que vai lá conferir, da polícia, e tudo que eu não quero agora é que ninguém enfrente qualquer tipo de truculência, qualquer tipo de constrangimento sem necessidade em nome de Deus. Não é esse o nosso objetivo. Então, nós precisamos ter cautela nesse tempo, ok? Precisamos ter cautela. Também não vamos nos amedrontar para nada, né? Mas precisamos ter cautela. Nós não estamos negando que há uma pandemia, que é um assunto sério e que requer cautela da nossa parte. Amém, queridos? Então, nós somos gratos a Deus porque Ele nos permite trabalhar com as plataformas que Ele tem nos dado e isso nos ajuda muito a gente continuar pregando o Evangelho. Gente, não foi essa semana retrasada, nós tivemos uma multidão de gente nas células. A igreja está crescendo, está prosperando, o reino de Deus está sendo implantado, amém? Então a gente continua fazendo da melhor forma, né? E assim que a gente for sentindo mais segurança em dar passos mais presenciais, claro, junto com uma testificação do Espírito, ó, já é a hora de nós reunirmos, então a gente fará isso, amém? Por hora, continuaremos aí com cautela, com parcimônia, né, com cuidados, vamos aguardar um pouquinho mais. Amém, queridos? Vocês recebem essa direção no coração aí? Concordam? Bota no chat alguma coisa, tem gente dizendo amém, é isso aí. Recebam no coração. Olha, nós não somos guiados, tá? Pelo Espírito do mundo, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E eu creio que quando for a hora, o Espírito Santo vai nos dar a direção claríssima para que possamos agir dessa forma. Amém? Deixa eu dar uma olhada nos rostinhos aqui. Olha aí quanta gente linda, hein? Que Deus abençoe, viu? Obrigado por aqueles que abrem a câmera. Tem gente até abanando ali. Ô, querido, tudo bem? Abana aí. Tudo bom? Tudo bom? Olha aí, gente querida. Gente amada, como é bom poder ver vocês, viu? Seria mais fácil fazer no YouTube, tá? Seria mais fácil fazer no YouTube esse culto, né? Deixa eu abanar para aqueles que não abriram a câmera. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Não vou falar o nome, tá? Mas Deus abençoe muito aí, viu? Você que não abriu a câmera, você pode me ver, então vou abanar para ti, tá? Deus abençoe muito. Amém, queridos? Hã? Que bênção, né? Maravilha, gente. Vamos lá, então. Bom, hoje eu fui designado pela minha esposa a ministrar a palavra de ofertas, né? Então, geralmente eu passo o manto, mas hoje eu fui designado por ela, então é melhor obedecer que arranjar uma briga em casa, sabe? Quando a mulher manda, é melhor obedecer, é uma atitude de inteligência masculina, né? Quando o homem obedece à mulher. Pelo menos ela pensa que ele está obedecendo, já é bem bom, viu? Né? Então, vamos lá. Ela está tirando as caras aqui. Como assim? Vamos lá, gente. Bom, queridos, eu quero aproveitar, eu espero, tá, que vocês estejam aproveitando as lives sobre libertação financeira que nós temos ministrado. Nessa semana eu queria ter ministrado 5 lives, só que a 4ª live deu um problema na plataforma.
deu um problema na plataforma, as pessoas não conseguiram entrar, quem entrou não conseguiu comentar, não consegui salvar, ou seja, deu pau geral. Aí na sexta-feira eu repeti a live da quinta, tá? Que foi a quarta live. Então, em vez de ter 5, acabamos ficando com 4 lives gravadas nessa semana, tá? E eu fiz questão de deixar gravado porque eu quero fazer esse trabalho sequencialmente, né? E não quero que você perca nenhum episódio, se Deus quiser. Quero saber quem está conseguindo assistir, pelo menos a gravação, e já tem sido ministrado. Coloca no chat aí se você está conseguindo e está sendo relevante para a tua vida, né? Eu peço muito feedback se você está conseguindo ouvir, né? Mesmo que não seja ao vivo, né? Que seja depois. Aliás, eu sei que o horário da 18, muitos não podem, eu sabia disso. E eu espero que isso ministre o teu coração. Amém. Então, tem muita gente ouvindo, que bom. E eu quero falar aqui, tá? Algo que... Peraí, deixa eu ver aqui. Também trazendo muitas revelações. Amém. Sendo abençoado. Amém. Glória a Deus. Que bom, queridos. O meu objetivo com elas é justamente você passar pela libertação da tua mente em relação às finanças, tá? A palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, eu creio que Deus vai libertar a tua mente com essas verdades que estão sendo ministradas. Eu creio que Deus está fazendo algo poderoso e continuará fazendo algo poderoso sobre a tua vida através dessas lives, através desse conteúdo transformador. Então, mas eu quero aqui, dentro daquilo que... Obrigado pelos feedbacks, viu? Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero trazer aqui um esclarecimento hoje, tá? Nessa palavra de ofertas, sobre... parece que há uma dicotomia, parece que há um paradoxo, né? Entre dois temas. Porque, por um lado, eu tenho falado sobre a questão dos tesouros que Deus entesoura o homem, que Deus coloca na vida do homem, esses tesouros, e por outro lado eu tenho falado até com certo tom de crítica, mas eu quero ler, né? Eu quero ler hoje para esclarecer exatamente o que eu quero falar. Não é que eu quero criticar a palavra, não, mas eu quero criticar a interpretação que muitos têm dessa palavra, que é aquela palavra que diz assim, olha, tendo o que comer e tendo o que vestir, né, já tá bom, né? Tendo com o que pagar as contas, já tá bom. Então, vamos entender o que exatamente a palavra diz sobre isso. E eu quero começar lendo, ou relendo, porque nessa semana nós lemos esse texto, as bênçãos decorrentes da obediência em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 1, 28, versículo 1. Capítulo 28, versículo 1. Se puder colocar na tela. Isso aí. E aí diz assim, e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Pode colocar o 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu aconselho ler todas as bênçãos, tá? Nós não leremos todas, elas vão até o versículo 14, mas eu quero ler a partir do 11, tá? Pode colocar o versículo 11, por favor. O 11 e o 12, ok? E o Senhor te dará abundância de bens. Presta atenção. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, pois a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. Então, aqui nesse texto, primeiramente ele está falando da abundância de bens que vai dar tanto na tua geração, né? Tanto na tua geração, ou seja, no fruto do teu ventre, como na geração dos teus animais, e também naquilo que a terra gera, ou seja, toda a provisão
Então, Deus está prometendo nas nossas vidas aqui a abundância de bens. Agora vamos ler o 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar as obras da tua mão. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Então aqui fala agora que Deus vai abrir do seu tesouro, o céu, para dar a chuva. O que é a chuva? Quando a Bíblia fala abrir as comportas dos céus, ou abrir as janelas dos céus e derramar chuva, está dizendo que é a bênção, a provisão, tá? E ele está prometendo que as obras das tuas mãos serão abençoadas, tão abençoadas que você vai ter dinheiro para emprestar para os outros e não vai precisar tomar emprestado. Então, preste atenção, isso é um decreto de escassez ou de riqueza? Abundância de bens e ser entesourado por Deus. Que você vai ter tanto recurso, tudo que você fizer vai dar certo, você vai ter tanto recurso que você não vai precisar pegar dinheiro no banco. Pelo contrário, você vai emprestar dinheiro, né? Você vai emprestar dinheiro e não vai precisar pegar emprestado. Isso te diz o quê? Que você tem muito mais do que você precisa. Quem tem dinheiro para emprestar para alguém, tem dinheiro mais do que precisa somente para si, porque sobejou dinheiro na sua vida a ponto de você poder emprestar esse dinheiro. Isso não significa saia justa, cinto apertado, não significa escassez. Agora eu quero ler um outro texto, tá? Quando Paulo ele vai lá falar para escrever para Timóteo, tá? Ele diz o seguinte, o capítulo 6, tá? Versículo, pode ser a partir do 7 até o 10. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do 7 ao 10. E eu quero fazer aqui um comparativo desses dois textos. Um texto que fala de abundância de bens, de riqueza, de tesouros entesourados por Deus. Vamos lá, e vamos ler aí agora, então, 1 Timóteo 6,7, tá? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, nós viemos sem nada e vamos sem nada embora daqui, né? E aí está o texto que eu quero confrontar com aquele texto anterior. Tendo, porém, sustento e com o que cobrirmos, ou seja, com o que comer e o que vestir, se você pegar a versão da Almeida atualizada, vai dizer, tendo com o que vestir e ou tendo com o que comer e o que vestir, estejamos agradecidos ou satisfeitos ou contentes, ok? Vamos adiante. 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Agora o fatídico versículo 10, que todo mundo conhece. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, vamos lá. Parece que há uma contradição bíblica, né, nesses dois textos. Um falando de abundância de bens e o Senhor abrir o seu bom tesouro e derramar a chuva, as bênçãos que você vai ter tanto recurso que você vai poder emprestar para outras pessoas e não vai precisar pegar emprestado. Aqui um outro texto que diz o seguinte, olha, tendo com o que comer e o que vestir, né, você fica grato, fica agradecido porque você já tem a sua provisão, né? E fala assim que muitos, na ambição de querer ficar ricos, caíram em muitas circunstâncias de armadilhas, enfim. E aí o versículo 10 ali de 1 Timóteo 6 fala justamente que o amor do dinheiro, em outra tradução, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, né? Então,
o que me traz isso? Qual é a diferença de um texto e de outro? A diferença é que, se nós não amamos o dinheiro, nós não nos apegamos a ele. O problema não é o Senhor nos dar as riquezas. O problema não é o Senhor, do seu bom tesouro, nos abençoar. O problema é, ao sermos abençoados, nós nos apegarmos ao dinheiro de tal maneira que nós começamos a colocar a nossa confiança no dinheiro e não naquele que pode nos dar todo o recurso que precisamos. E isso é muito comum, por isso esse alerta a Timóteo, porque Paulo estava dizendo sobre a questão da manutenção justamente do Timóteo, e ele estava aqui nessa carta falando sobre o perigo daquele que trabalha, que corre atrás de dinheiro e não corre atrás da bênção. Quando nós falamos em dinheiro, nós estamos falando da bênção de Deus que enriquece e não faz seguidores. E se nós estamos debaixo dessa bênção, como eu já tenho falado algumas vezes, nós não estamos na regência de Mamon. Mas quando nós entramos atrás somente do dinheiro, parece que o nosso entendimento fica cego, fica turvo, e nós começamos a entrar na regência de Mamon, e nessa questão de ir atrás de dinheiro, somente atrás de dinheiro e não da bênção, nós começamos então a confundir as coisas e nos apegar ao dinheiro. A partir do momento que um homem se apega ao dinheiro, isso se torna dor na vida dele, os males vêm para a vida dele. Sabe por que Deus estabeleceu na sua palavra, vamos dizer assim, regras para a contribuição do reino, por exemplo? Por que Deus estabeleceu, por exemplo, o dízimo? Por quê? Porque ele precisa do nosso dinheiro? Não, ele não precisa de nada, ele tem tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Deus estabeleceu um sistema. Para quê? Para que nós continuássemos dependendo dele. Para que nós não colocarmos o nosso coração no dinheiro, dizendo assim, Deus, tu nos dás 100%, mas a 10ª parte eu devolvo, porque eu sei que, na verdade, tudo vem de ti. Então ele pede exatamente isso para que nós possamos dar prova de fidelidade a ele. Gente, eu quero dizer para vocês, Deus não criou esse negócio para te oprimir. Não criou esse negócio para te oprimir. Por isso, não considere isso na sua vida como uma conta. O dia que você considerar como uma conta, eu tenho que pagar esse negócio aí, porque senão eu vou para o inferno. Não, querido, não pense assim. Isso não é uma conta. Isso é uma oportunidade de Deus para você demonstrar que você segue confiando nele. Porque pessoas que não têm ciência, não têm consciência que tudo vem dele, têm muita dificuldade de cumprir o princípio. Tem muita dificuldade. E a gente vê isso todos os dias. Agora, quando a pessoa ela tem consciência que tudo vem dele, aliás, amanhã na live, não perca, eu vou falar exatamente sobre isso. Sabe o que eu vou falar? O nosso dinheiro, ele vem através de pessoas, mas ele não vem das pessoas. É que nem você pegar uma mangueira com água, a água, ela vem através da mangueira ou vem através do cano, mas a água não vem do cano e não vem da mangueira. Você está entendendo isso? O dinheiro, ele vem através de canais abençoadores, e dentre eles estão pessoas, mas o dinheiro não vem das pessoas. E o dia que você entender isso, a primeira coisa que você vai fazer é quando receber qualquer centavo, você vai dizer, Senhor, eu quero ser fiel, quero ser encontrado fiel, porque eu sei que quando eu entro em alinhamento de fidelidade, eu sou abençoado de maneira sobrenatural. Enquanto você continua pensando que aquilo que você tem hoje está limitado ao teu contra-cheque, está limitado ao poder de entrega da tua empresa, está limitado ao teu salário, enquanto você continuar pensando dessa maneira, é só isso que você vai ter na sua vida mesmo. Mas quando você abrir a sua mente e for liberto,
Por isso, você precisa ser liberto para poder prosperar. Quando você for liberto desses entendimentos limitadores, eu quero te dizer que você vai abrir um novo campo de prosperidade na tua vida, porque você vai perceber que você, quando quer algo, você não vai bater na porta errada. Você não vai ficar diante da porta errada. A porta do teu chefe, você não vai bater na porta do chefe, você não vai bater na porta do banco, não vai bater na porta, não que tenha mal nisso, ou só achando que o teu dinheiro vem dos teus clientes. Gente, olha só, quando você entender isso, você vai começar a bater na porta certa, e a porta certa é o Senhor. Então, amanhã eu vou falar sobre isso, né? Aqui eu estou pincelando em 1 minuto, que eu vou falar provavelmente em 40 minutos amanhã, sobre isso, para que você seja liberto, de fato, do teu entendimento, porque não adianta, meus amados, não adianta nós querermos ser abençoados por Deus com um pensamento ainda que é mundano, que não foi transformado na sua essência. Então, Deus quer sim que você seja grato, né? Que você realmente seja grato por ter o que comer, por ter o que beber e por ter provisão, ter o que se vestir, ok? Mas ele tem muito mais para a tua vida, só que a tua relação com o dinheiro não pode ser de amor. E aí Deus fala, lá em Lucas 16, o seguinte, aliás, Jesus fala, né, depois da parábola do mordomo infiel, ele fala assim, olha, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou serve as riquezas. Ou seja, está em posição antagônica, Deus e riqueza. Por quê? Porque da mesma forma que Deus ele é uma verdade tão latente e forte na mente do ser humano, na vida do ser humano, o Mamon também. E Jesus coloca Deus em posição antagônica com Mamon. Por quê? Porque essa questão, ela é algo que pode te abençoar muito ou pode te destruir. O amor ao dinheiro, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É a palavra que está dizendo aqui para Timóteo, Paulo dizendo. Então, se você amar o dinheiro, você vai ter muitos problemas. Você não entendeu nada ainda. Agora, quando nós buscamos a bênção de Deus e somos canais, como eu tenho falado, somos desapegados, mais uma verdade para ti, que talvez eu fale amanhã, aquilo que nós podemos passar longe é o que nós já dominamos. Se você pode passar longe do dinheiro, né? Ou seja, você não está apegado a ele, então Deus pode confiar em ti também, Deus pode te dar mais, porque ele sabe que isso aí não vai ser para tua perdição, isso aí não vai ser para a tua destruição, mas isso vai ser para que tu sejas abençoado de fato, e não para a tua destruição. Então, meu irmão, recicla a tua mente. Olha, hoje eu já não faço mais essa pergunta, porque hoje, geralmente quem trata essas questões são os líderes, os discipuladores do ministério. Porque todos os meus, aqueles que eu atendo diretamente, que eu discipulo, principalmente os líderes de macrocélula, todos são fiéis, até eles são porque eles não estão na posição, eles estão na posição porque eles já apresentaram fidelidade em tudo, né? Então a gente acompanha esse processo na vida deles. Então hoje eu não preciso mais fazer a pergunta, mas muitos líderes, discipuladores, perguntam para discípulos, principalmente quando o discípulo vem assim, não sei mais o que eu faço. Eu estou quebrado, eu não sei mais o que eu faço, eu acabei de perder o emprego, estou sem dinheiro, Aí o discipulador pergunta, e como é que está a tua fidelidade com o Senhor? Pois é. Sabe como é que é, né? As coisas estão difíceis. Querido, você está andando na sua própria sorte. Você ainda não está na regência da bênção do Senhor. Você está abraçado em Mamon se você está dessa forma. Eu preciso ser franco contigo. E o Mamon dá e Mamon tira. Ele é o Deus do dinheiro. É o Deus das riquezas. É um principado. Se você está na regência de Deus, você está na bênção, meu irmão. Então,
Por isso que eu acho que uma das fichas que tem que cair nos discípulos sai da regência, que é a bênção de Deus. Tem gente que está na igreja há muito tempo e não entende essa verdade. Mas por isso também os resultados aparecem nas suas vidas, né? E aí os discipuladores me trazem assim, olha, o fulano está vamos mandar uma cesta básica lá, ok. Como é que está a fidelidade? Ah, não, o cara nunca alinha. Ou estava desempregado, oramos, aí Deus abençoou, mandou emprego. Quando ele estava desempregado, no seguro-desemprego, ele era fiel, mas daí ele ganhou um emprego, arranjou um emprego ganhando 5 vezes mais. Agora ele não é mais fiel, porque agora, imagina, a 10ª parte de X, mas agora a 10ª parte de X vezes 5 é muito dinheiro, pastor. Né? Então aí a fidelidade já cai. O que acontece? Não foi fiel no pouco, foi fiel no pouco, foi colocado sobre o muito, mas não foi fiel no muito, volta para o pouco. Então, gente, é algo de nós entendermos isso. Você quer lutar sozinho? Amém, a sua decisão. Agora, se você está aqui ouvindo aquilo que a palavra fala, se você realmente quer viver o evangelho, pois saiba que Jesus falou muito sobre esse tema, e a Bíblia fala muito sobre esse tema, e você tem, na tua fidelidade, uma oportunidade de manter a tua vida com Deus nessa área, sendo transformado. Agora, ninguém aqui, gente, ninguém aqui manda boleto para casa de ninguém. Não. Aqui é por fé, é por entendimento. Ninguém manda, a gente não faz cobrança de nada. Nunca ninguém aqui nesse ministério recebeu uma cobrança. Mas muitas vezes nós vemos pessoas querendo cobrar Deus, porque Deus, o pastor falou lá da bênção e essa bênção não chega na minha vida. Muita gente quer cobrar, mas eu quero te dizer, você de fato quer viver essa bênção na tua vida? Querido, olha para a tua fidelidade, porque Deus não é infiel. Eu te garanto isso, se você for fiel, as bênçãos que ele prometeu virão sobre a tua casa e sobre a tua vida. Deus não é infiel, mas Deus é justo. Ele não trata o injusto da mesma forma que aquele que é justo. Ele não trata todos iguais. Não, Deus se move por princípio. Se ele diz que vai abençoar aquele que dá ouvido à palavra, e ele diz que vai amaldiçoar aquele que não dá ouvido, como está no Deuteronômio 28, você tem que acreditar nisso, meu irmão. Você tem que acreditar nisso. Lá em Malaquias fala, com maldição sois amaldiçoados. Se a Bíblia está dizendo isso, não queira pensar assim, mas Deus é misericordioso. Tudo bem, Deus é misericordioso. A misericórdia dele está de braços abertos para que tu mude. Né? Ela está de braços abertos para te perdoar e para que você realmente entre na bênção, mas não espere muito mais do que isso. Eu estou dizendo isso porque eu vejo pessoas que nunca saem do lugar comum, mas já estão carecas de saber do princípio e não colocam em dia, não colocam em prática, né? Amém. Fica na bênção, você que sabe. Agora, se você quer andar à luz da palavra, procure entender como funciona o mundo espiritual e o reino de Deus, né? E decida de uma vez por todas a confiar as tuas finanças e a tua vida no Senhor. Amém? Isso é transformador. Queridos, eu vou dizer para vocês, mesmo quando lá atrás eu era um religioso, eu sempre entendi isso. Teve vezes na minha vida lá atrás que eu fraquejei também, me arrependi, né? Então eu posso dizer que eu já provei as duas coisas, né? Já provei a fidelidade e já provei também ser mais ou menos, ser meia boca, ser meio incontinente, né? Eu já provei na minha imaturidade lá atrás, quando era jovem ainda, mas hoje com entendimento que eu tenho e que também passo a vocês, eu percebo claramente, e olha, vocês conhecem muitas pessoas do ministério, olha as pessoas bem-sucedidas, olha as pessoas que sempre estão recebendo da parte de Deus surpresas e milagres, e pergunte para elas se essa palavra é verdadeira que eu estou falando aqui, né? Se você não precisa confiar em mim, confie na palavra de Deus e peça o testemunho das pessoas que andam certinho na cartilha de Deus para ver se elas não são abençoadas poderosamente. Isso não significa que você vai receber tudo num dia só, mas a tua fidelidade vai sendo provada
e aprovada por Deus. E aquele que trabalha, a Bíblia diz, pouco a pouco tem aumento. Então você tem que ser fiel a Deus, mas tem que trabalhar, e pouco a pouco Deus vai te abençoando, Deus vai te equipando, Deus vai te dando oportunidade de ter mais forças para ir adquirindo riquezas. Amém? Bom, quem vai colocar a conta da igreja, eu acho que não é segredo para ninguém, mas pode colocar aí. Vocês recebem essa palavra, queridos? Quem diz um amém aí? Amém. Buscai primeiro o reino, exatamente. Falamos isso na semana, né? E aqui nesse banner diz assim, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Será que isso é verdade? Será que é verdade, amados? Ou Deus é mentiroso? Acho que não, né? Acho que é verdade, né? Então, honra o Senhor, meu irmão. Honra que você vai ter os teus celeiros cheios, os teus lagares vão transbordar. Essa é a palavra do Senhor. Se não fosse de Deus, essa palavra não estaria na palavra de Deus, né? Então Deus permitiu e validou essa palavra. Deus honra. Não significa que nesse mundo a gente não tem aflição, né? Não significa que a gente não tem dificuldade financeira eventualmente. A gente passa às vezes, alguns apertos, tudo bem. Mas o que eu digo é que a provisão de Deus nunca falha. Ela é constante e ela aumenta constantemente na tua vida. Amém, queridos? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todo aquele que está ofertando, primiciando e dizimando. Que a tua bênção, que a tua provisão esteja sobre cada um. Senhor, nós cancelamos todos os decretos do inferno contra a vida do teu povo. Toda palavra de engano, toda palavra de dúvida, Pai, que nós possamos, como a palavra diz, fazer prova de Ti. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Pai, nós sabemos que quando as janelas se abrem, a chuva cai, a chuva da provisão. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa fidelidade diante de Ti. Se por acaso você tem errado, se você hoje toma uma decisão de acerto, peça perdão ao Senhor. Peça perdão se o Senhor me perdoa, eu tenho errado contigo. Peça perdão e acerte a sua vida a partir de agora, meu irmão. O que ficou para trás, amém. Não tem nada de botar em dia nada, isso não é carnê da casa própria, não tem nada a ver. Eu quero que você esteja debaixo da nuvem da bênção. É isso que nós desejamos, né? Que você esteja debaixo da bênção do Senhor. Faça um voto com Deus, faça um pacto com Deus, eu quero fazer prova de Ti. Encerra o teu passado, encerra. O Senhor te perdoa, está liberado aqui, eu como pastor na tua vida, sacerdote na tua vida aqui, eu te libero em nome de Jesus, de tudo que você errou, está perdoado em nome de Jesus. Daqui para frente, seja em nome de Jesus, com perícia a cada centavo que o Senhor te der, porque aqui diz de toda a tua renda, a cada centavo que o Senhor te der, você seja fiel a Ele, meu irmão. Não seja, em nome de Jesus, negligente. Você verá. E eu tenho certeza, amados, que mesmo que a partir de agora, a partir de hoje, pelo simples fato de você ter se arrependido, ter feito um voto com o Senhor, a partir de agora, você já vai ver as janelas do céu se abrirem sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu profetizo isso em nome de Jesus. O Senhor vai te surpreender ainda nessa semana. E eu quero ouvir testemunhos sobre isso. O Senhor vai te surpreender. Janelas do céu vão se abrir, a provisão virá sobre ti, pelo simples fato de você ter tomado essa decisão hoje. E quando você receber seu primeiro centavo, seja fiel ao Senhor. Eu digo isso porque todos os meses eu tenho buscado essa fidelidade em Deus e tenho experimentado também isso que esse texto diz. Os celeiros fartos e os lagares transbordando de alegria de vinho. Muito obrigado por ter ouvido essa palavra e por ter tomado essa decisão no Senhor. Você está fazendo
um grande favor a si mesmo, acertando a sua vida com Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos à palavra do Senhor para esta noite abençoada. Amém, queridos? Recebe essa palavra aí? Recebe essa palavra no coração? Tudo que eu quero é que você prospere, meu irmão. Que você seja cheio das bênçãos do papai. Que você seja muito abençoado. Vamos lá, então. Amém. Queridos, olha só, estamos com quase 90 acessos, glória a Deus. Gente, muitas famílias aqui conosco. E a palavra diz, eu quero reprisar aqui, quero recapitular a palavra, a profecia de Isaías que nós lemos há 15 dias atrás. Semana passada eu ia trazer a palavra que vou trazer hoje, porém nós tivemos o evento da Páscoa, então eu quis ministrar sobre Páscoa, mas hoje estou dando continuidade à palavra que comecei há 2 semanas atrás de Isaías. E eu quero recapitular a profecia de Isaías, quero fazer uma recapitulação e depois eu vou para a palavra de hoje. Então, Isaías 59, 19 diz assim, 59, 19. Estou lendo, pode colocar, por favor, vamos ler, tá? Vamos ler na corrigida, como você estava colocando aí. Eu vou ler contigo, Iago, tá? E diz assim, então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Estão lembrados da palavra? Vamos lá. Então virá um Redentor de Sião. Quem é esse? Jesus. E aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles. Diz o Senhor, o meu espírito, esse concerto está errado, deveria ser com S, né? Que concerto com C é concerto de orquestra sinfônica, tá? É concerto com S, tá? Está errado aí. Este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da tua boca, da tua posteridade, nem da boca da posteridade, da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Vamos adiante. Levanta-te, olha agora o comando, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz. Olha só, tu vai dar cobertura para as nações. E aos reis, ao resplendor que te nasceu. Ou seja, a igreja gloriosa, que está cheia da glória desse resplendor. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Virão muitos discípulos novos. E nós leremos até o versículo 5 agora. Então o verás e serás iluminado. Por quê? Pela glória de Deus. E o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações a ti virão. Olha outra promessa que faz ali, faz um confronto com aquela palavra de Timóteo que nós lemos agora há pouco, né? Tendo o que comer e o que se vestir, né? Esteja satisfeito, né? Faz aqui já também um contraponto, mas nós temos que entender aquela palavra, o contexto dela, por isso que foi explicado já aqui anteriormente. Então, ele está dizendo aqui que a abundância do mar e as riquezas das nações virão a ti. O que é a abundância do mar? Quando a Bíblia fala mar, ela fala sobre
o mundo. O mar representa o mundo. E a abundância das nações, as riquezas das nações virão a ti. Agora, compreendendo esse contexto, essa profecia, ela é totalmente escatológica, ela é para a igreja dos tempos do fim. E nós vemos, né, o inimigo se achegando, depois nós vemos a glória tocando a igreja, vemos também a abundância do Senhor agora vindo, porque há um propósito com tudo isso, né? E essa profecia, eu destrinchei ela completamente há 15 dias atrás. Provavelmente nessa semana essa profecia vá para as células, tá? E na próxima semana a palavra de hoje vá para as células também, que é o desfecho dessa profecia. Por quê? Porque eu falei que tudo isso que foi feito, toda essa profecia, ela visa cumprir uma tarefa final. Glória a Deus, 90 células aqui, muitas famílias conosco. Obrigado, gente, pela fidelidade. Há uma tarefa final, Mas que tarefa é essa, pastor? É isso que eu vou falar hoje aqui. Toda essa profecia, ela desemboca para uma tarefa final. Lembra que eu falei isso lá há 15 dias atrás? E hoje eu vou falar sobre essa tarefa. Vamos lá, então. Eu quero ler, então, ainda Mateus 24, a partir do 3. Mateus 24, a partir do 3. Gente, Mateus 24 é um capítulo também, só um pouquinho, Mateus 24, completamente escatológico. Aqui fala o princípio das dores, a destruição do templo, enfim, vai falando da vinda de Cristo. E eu quero ler no 3 o seguinte: nos montes das oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Aqui está a pergunta-chave desse texto. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, aqui eles estão perguntando quando vão acontecer as coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí Jesus começa a responder várias coisas, tá? A partir do 5, ele diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumor de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é princípio das dores, ainda não é o fim. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão te escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14, aqui Jesus então traz o sinal que eles estavam pedindo, o sinal derradeiro da consumação do século e da vinda. Ele traz o sinal derradeiro. O sinal derradeiro é: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, somente então, depois disso, virá o fim. Então, aqui Jesus deixa claro que há uma tarefa derradeira, que depois dessa tarefa virá o fim, né? Então, nós vemos claramente aqui em Mateus 24 uma última grande tarefa para a igreja. Nós vemos então, aqui só repetindo, que desse versículo 5 a 13, Jesus mostrou vários sinais, né?
vários eventos, tendências, que todas essas caracterizam esse período final. Entretanto, foi só no versículo 14 que verdadeiramente Jesus responde essa pergunta específica deles, que é: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e somente então virá o fim. Então, nós temos aqui, amados, uma resposta específica a uma pergunta específica. A pergunta era: quando virá o fim? Quando virá o fim? E a resposta é: quando este evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo e para todas as nações. Amém, queridos? Então, o clímax dessa era da igreja, ou dessa tempo da igreja, ou era da igreja, o clímax, não vai ser provocado, e eu sei que tem muita gente preocupado, né? Ah, pastor, mas olha o que o STF fez, olha o que o governo fez, olha o que o Congresso fez, né? O clímax da era da igreja, né? O tempo dos gentios, ele não vai ser provocado, amados, pelo governo secular, ou por uma intervenção militar, ou por alguma ação da natureza, uma enchente, um maremoto, sei lá, um vendaval. Não. O clímax, e muito menos por alguma perversidade do ocultismo satânico, também não. A última atividade determinante para a vinda de Cristo, para arrebatar a igreja, será a pregação do evangelho do reino. Essa é a última tarefa. E Isaías ali faz uma profecia que encaixa direitinho com o tempo do fim. Mas nós sabemos que, quando termina aquela profecia, nós vemos a igreja gloriosa, as riquezas das nações vindo, né? A provisão vindo do mar e as riquezas das nações. Mas quando isso desemboca onde? Desemboca nessa grande, última e poderosa tarefa. E essa grande tarefa, ela só poderá ser realizada pela igreja. Então, é a pregação do evangelho do reino de Deus que vai provocar o clímax dessa era, ou seja, um momento derradeiro. Não existe, não é obra dos governos deste mundo, dos príncipes deste mundo, ou dos principados que estão neste mundo. O que vai delimitar o momento derradeiro da igreja nesse presente século, ou seja, a era da igreja, o tempo dos gentios, é a pregação do evangelho do reino a todas as nações. Amém, queridos? As escrituras, deixa eu dar uma olhada se tem alguém comentando aqui. As escrituras, então, como eu estava dizendo, elas são muito precisas sobre a mensagem que é para ser pregada. E elas falam claramente: tem que ser este evangelho do reino, o evangelho do reino, porque tem evangelho aí que não é do reino, né? Tem evangelho aí, eu não vou falar, tá? Para não, talvez alguém tenha simpatia aí com outras coisas, né? Mas tem evangelho segundo não sei quem, segundo o outro, né? Tem evangelho, e mesmo aqueles que pregam o evangelho do reino, tem alguns que estão pregando coisas e misturando que parece que não é o verdadeiro evangelho do reino. Mas a Escritura está falando claramente aqui que tem que ser este evangelho do reino. E essa é a mesma mensagem que foi pregada por Cristo e os seus primeiros discípulos, seus 12, né? Esse evangelho que apresenta Cristo, a vitória de Cristo, né, sobre a morte, a vitória dele sobre a cruz, né, e o seu poder, porque ele diz: todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, né? Então nós vemos esse poder real, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele é o Filho de Deus, amém, queridos? Então, Eclesiastes 8:4 diz assim: porque a palavra
do rei tem poder. Não precisa abrir. Porque a palavra do rei tem poder. Então, essa palavra de Deus, ou essa palavra do rei Jesus, o nosso Messias, Yeshua, o ungido de Deus, ela é poderosa, né? E 1 Coríntios 4:20 fala ainda, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E é esse evangelho de poder, esse evangelho do reino, que não é um evangelho só de conversa, mas é um evangelho de poder comunicado ao mundo, né? Está lá em 1 Coríntios 4:20. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Então, esse evangelho que nós precisamos pregar nesse momento derradeiro, esse momento aonde vai marcar o clímax da era da igreja na Terra, é o retorno a um evangelho tal qual ele começou na igreja do primeiro século, um evangelho que é confirmado sobrenaturalmente em poder por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo, que são os sinais apostólicos, o evangelismo por fogo. Esse evangelismo de sinais, de milagres, ele precisa ser confirmado nesse tempo presente através da vida da igreja. O problema é que a igreja se desviou durante os séculos que nos antecederam. E parece que o evangelho ele foi sendo pregado somente com conversa, somente com uma boa sustentação oral, uma boa defesa, né? Defesa. Só que tem gente querendo defender o evangelho, mas defender o evangelho sem poder. Um evangelho sem Cristo, sem cruz, um evangelho sem jejum, um evangelho sem oração, é um evangelho sem poder. Agora, há tempo para todas as coisas, a gente sabe, nós não vamos ficar somente ministrando milagres o tempo inteiro, senão nós vamos ficar só numa vibe de evangelismo, e não é o caso. Nós temos que ter, sim, esse evangelho para o mundo, mas temos que ter alimento sólido, como Paulo disse, para a igreja. Sim, mas para o mundo nós precisamos ter um evangelho apostólico. Um evangelho apostólico, como nós vimos em Atos dos Apóstolos, aonde ali nós vimos Paulo e os 12 de Jesus ali fazendo sinais apostólicos e confirmando o evangelho através desse sobrenatural. O próprio Paulo diz que a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas demonstração de Espírito Santo e poder. E essa é a tarefa da igreja. Esse é o evangelho que vai ser pregado em todas as nações, o evangelho derradeiro que produz resultados sobrenaturais. Queridos, nós tivemos uma pequena amostra disso na nossa live do mês de março, e não só em março, mas durante o primeiro trimestre, aonde em jejum nós vimos milagres impressionantes, pessoas recebendo cura durante a live na hora. Esse é o evangelho que toca o mundo. Esse é o evangelho que é confirmado, que a mensagem é confirmada pelo sobrenatural, aonde não só nós levamos a palavra, mas a própria palavra se manifesta decretando o milagre, decretando o poder. Em Hebreus 2:4 fala uma explicação, né? Por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. Isso vai trazer um verdadeiro e eficaz testemunho a todas as nações. Nós queremos, de fato, levar e pregar esse evangelho do reino a todas as nações da terra. Amém, queridos? Amém. Hoje nós estamos, preste atenção, hoje nós estamos prontos
para essa última grande tarefa. É o último grande ato, né? Desse drama da igreja. Ou seja, nós vamos pregar o evangelho em todas as nações. Pela primeira vez na história humana, a tarefa de levar o evangelho do reino a todas as nações pode ser realizado dentro de uma única geração. Presta atenção nisso. Hoje, nós recebi um recado aqui, pastora pede para escrever no chat o nome de sua cidade, estado, país, caso não seja Rio Grande do Sul, Brasil. Então, estou pedindo aqui para vocês, recebi um recado aqui, coloca aí no chat, por favor, a tua cidade, ou estado e país, tem pessoas de fora aqui. Amém? Obrigado. Então, hoje, pela primeira vez na história humana, a tarefa de levar o evangelho do reino a todas as nações vai poder ser realizado dentro de uma única geração. Por quê? Por que eu creio que nós somos a última geração? Porque hoje nós temos todas as ferramentas para levar esse evangelho dentro de uma geração. E eu quero te dizer, quando isso acontecer nessa geração, quando isso acontecer dentro dessa geração, Jesus, num piscar de olhos, vai arrebatar a sua igreja. Por isso, meu irmão, não coma mosca. Perdão, me perdoa a expressão, não fique aí chupando bala, como dizem por aí. Hoje nós temos tecnologia, comunicação, internet, televisão, gente, não falta meios de comunicação para que isso aconteça nessa geração. Não falta mais nada para isso acontecer. Não falta mais nada para isso acontecer. Amém? Agora, o que a palavra diz, né? Hoje, esses recursos, eles estão cada vez ficando mais viáveis, né? Mas Isaías falou lá, né? Lembra que eu li na profecia, no capítulo 60, versículo 5, nós lemos no início, que Deus prometeu do fim dos tempos a abundância do mar e as riquezas das nações. Por que que Deus prometeu isso? Porque se é dinheiro que depende, não vai faltar. Se é recurso, não vai faltar. Faltava, talvez, até agora, os meios para fazer isso, os meios tecnológicos para entrar em lugares onde o missionário não pode entrar. Mas agora não vai faltar mais, meu irmão, porque cada vez a internet está chegando em mais lugares, cada vez está chegando em mais pessoas. Então, o planeta Terra será evangelizado pela igreja. E se precisar de recursos para isso, Deus prometeu a Isaías a abundância do mar e as riquezas das nações. Então, estes são os seus meios escolhidos para a provisão. Que meio? Abundância do mar e riqueza da nação, ou seja, os recursos financeiros e tecnológicos das nações, eles vão ser todos disponibilizados para a igreja, para o cumprimento dessa última tarefa na terra, meus amados. Então, preste atenção, eu quero te dar um alerta nessa noite. Preste atenção, nós estamos na iminência de, talvez numa geração, ou talvez em algumas horas, nós completarmos essa tarefa. Ao mesmo tempo, amados, a chuva serôdia do Espírito Santo está levantando, como lá em Joel prometeu, um exército, né, de homens, mulheres, jovens, prontos para cumprir essa grande comissão de Jesus, que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas até aos confins da terra. Até onde? Até, eu pulei um pouquinho, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, mas ele diz até onde? Até os confins da terra. Talvez essa fosse exatamente a geração ao qual
Davi aguardou no Salmo 22:30, uma semente o servirá e será declarado ao Senhor durante uma geração. Preste atenção nesse salmo. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor durante uma geração. Jesus também falou lá em Mateus 24:34, não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Ele está falando da figueira, né, quando ela florescer. Então, queridos, olha só que tremendo isso. Nós estamos nas últimas horas. Hoje, o mundo tal como está, ele tem tecnologia e recursos que virão para a mão da igreja para que nós possamos completar essa tarefa de levar esse evangelho até os confins da terra. E aí o que diz? Então será o fim. Então será o fim. Deus está dessa maneira reunindo os vários recursos que são necessários para o desenrolar final dos seus propósitos. Pessoas cheias do Espírito Santo, recursos materiais, de riqueza e também de tecnologia. Deus está preparando tudo, meus amados. E olha, quando acontecer, vai ser num piscar de olhos. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo está pronta para levar o evangelho do reino a todas as nações da terra. E através da realização dessa última grande tarefa, a própria igreja também será aperfeiçoada. Então, amados, a proposta de Deus para esse tempo, para a igreja, e quando fala igreja, não é a instituição, a Igreja Batista Nacional de Porto Alegre, ou o Ministério Nexus, como instituição terrena. É a igreja nós, ou não pense também que isso mas isso é tarefa do pastor que vive de tempo integral. Não, queridos, é você que é a igreja, você que é templo do Espírito Santo, você que é a igreja, essa tarefa ele confiou a ti, ele não confiou aos anjos, ele confiou a mim e a você, para que nós, igreja, estejamos levando. É claro que Deus levanta missionários para isso, é claro que Deus levanta investidores para isso, que enviam missionários. É claro que a própria igreja local pode, talvez no futuro, investir em algum programa que alcance pessoas nos confins da terra, sim, mas eu quero dizer para você, Deus escolheu nós para cumprirmos essa tarefa. Então, esse é o propósito de Deus, essa é a tarefa de Deus para o fim dos tempos. É essa restauração que nós vemos em Isaías e aperfeiçoamento da igreja do Senhor. E claro, eu não poderia deixar de falar que a fonte de poder para alcançar esse propósito é o Espírito Santo. E essa fonte de poder é alcançada através de jejum e oração coletivos. Por isso que nós estamos jejuando coletivamente. Nós estamos orando nas lives coletivamente ainda. Eu sei que você não pode estar, alguns não tem problema, mas depois assista e ore conosco. Mas no jejum, nós estamos jejuando trigo de segunda a sexta durante 7 semanas. Por quê? Porque estamos buscando essa fonte de poder que é o Espírito de Deus, e nós sabemos que para nós nos movermos dele, nós precisamos entrar em jejum e oração coletivamente para nos movermos como igreja. E ele, sim, nesse tempo está nos preparando, está nos moldando para que nós possamos levar esse evangelho a todas as nações da terra. E Deus vai usar muita gente. Nas lives eu tenho falado um tema também que diz assim, quando você tiver um sonho que inclui nesse sonho cumprir o propósito de Deus, talvez você esteja bem mais perto de realizar esse sonho e ter os recursos para ele e também a bênção financeira na sua vida.
E aqui eu completo isso que eu tenho falado lá, dizendo assim, olha, o sonho de Deus para a tua vida faz parte do sonho de Deus na tua vida, que você participe dessa grande comissão chamada igreja, essa grande comissão, ou seja, nós fomos como igreja comissionados para o tempo do fim, pregarmos esse evangelho a todas as nações da terra. E sabe o que virá depois? Virá o fim. O fim do quê? O fim do tempo da igreja, o fim da era da igreja, o fim do tempo dos gentios, aonde Jesus Cristo vem arrebatar nas nuvens a sua igreja. Eu creio no arrebatamento da igreja. Nós não sabemos se vai ser no início, no meio ou no final, né, daquele período de tribulação ou grande tribulação, mas nós cremos que ele virá nas nuvens para arrebatar a sua igreja, porque isso está na palavra. E esse dia será marcado quando essa tarefa derradeira for cumprida. E aí Jesus fala, cumprir a tarefa, todas as nações da terra receberam a boa semente. Então, agora está na hora, pode tocar a trombeta aí, manda o anjo tocar a trombeta e ele vem buscar a sua noiva para que nós possamos então estar celebrando com ele as bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Então, nós vemos aqui que Deus está preparando a sua igreja para isso. Deus está preparando a sua noiva para isso. Deus está preparando a sua igreja. Gente, olha, não falta mais nada. Não falta mais tecnologia. Aliás, hoje, através da internet, você pode chegar no mundo inteiro. Eu creio que está muito perto. Talvez esteja só requerendo mesmo que a igreja seja revestida dessa glória de Deus, que ela possa resplandecer, Então, essa glória resplandente irá por todas as nações da terra. Então, o evangelho será pregado não só com conversa, não só com palavras, mas será pregado também com a confirmação do sobrenatural sobre as nações da terra. Então, virá o fim. Enquanto isso não acontece, a nossa postura aqui na Terra não é uma postura assim, então eu não vou estudar mais porque Jesus já vai voltar. Então eu não vou mais me dedicar no meu trabalho porque Jesus não vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora. A igreja do primeiro século achava que Jesus retornaria naqueles dias. E já se passaram quase 2000 anos. Já se passaram quase 2000 anos que ele morreu e ressuscitou. Então, não 2000 anos do seu nascimento, mas 2000 anos, que foi lá pelo ano 30 que ele morreu e ressuscitou. Então já se passaram quase 2000 anos e ele ainda não voltou, ele ainda não veio buscar a sua noiva, né? Então, não cometa o mesmo erro. Inclusive, eles dentro dessa crença, pegavam, vendiam seus bens, repartiam tudo e viviam ali uma comunidade, né? Amém. Foi o que eles viveram naquele tempo, mas é importante voltar a trabalhar, porque foi ensinado também naquele tempo lá, quem não trabalha não come. Então, vamos aguardar o retorno dele, vamos cumprir a grande comissão, sim, mas vamos estudar, vamos trabalhar e vamos continuar vivendo nossas vidas como se isso fosse levado daqui 100 anos, mas com a expectativa no coração como se fosse amanhã, ou quem sabe hoje, né? Então, nós estamos com essa tarefa em nossas vidas, e eu quero que você esteja preparado para o arrebatamento, porque nós estamos na iminência de cumprir essa tarefa. Gente, eu acho que nós nem precisamos uma geração para cumprir essa tarefa. Eu acho que, na verdade, com a tecnologia que existe hoje, talvez algumas horas sejam suficientes para alcançar o planeta inteiro. Então, amados, fiquem atentos, porque Jesus diz que quando isso acontecer, ele arrebata a sua igreja, e aí chega o fim do tempo dos gentios na terra, chega o fim da era da igreja, e a última semana da profecia de Daniel, que é para os judeus, começa então a entrar em cena. Amém, queridos? Essa palavra que eu tenho para vocês hoje, para vocês estarem preparados, meditarem sobre isso. E eu quero orar pela tua vida, para que você possa compreender esse momento e possa estar sendo despertado para essa grande comissão
que o Senhor tem te chamado. Amém? Quem recebe essa palavra, diz alguma coisa aí no chat, dá um amém aí de crente. Amém. Muitos estão recebendo. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha só, eu quero orar agora e depois eu tenho um recado para dar para vocês. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar essa palavra no coração de cada um. Que nós possamos ter consciência do mundo espiritual. Nós precisamos, nesse tempo, discernir o tempo e o modo, assim como os filhos de Sacar discerniam. Pai, nós cremos, Pai, na Tua palavra, cremos nos sinais do tempo. E cremos que essa palavra vai entrar nos nossos corações. E nós, de fato, Senhor, estaremos recebendo esse comissionamento. Eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite essa chama do Evangelho possa arder nos corações. Esse despertamento do Evangelho possa arder nos corações. E promover, Pai, transformação na vida de cada um aqui. Que nós possamos compreender essa chamada para essa grande comissão, essa última e poderosa grande comissão que o Senhor está levantando sobre a terra, que enviará missionários para as nações, que enviará recursos para as nações, que irá para as nações, essa igreja que sairá, Senhor, das quatro paredes e quem sabe na internet pregará o evangelho 24 horas. Pai, nós cremos, Pai, que esse evangelho vai tomar as nações da terra. E por isso queremos declarar aqui, e eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, dizendo, Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Usa a minha vida para a tua glória. Que eu não seja desatento, que essa verdade não seja desapercebida na minha vida. Porque pelo fato dessa verdade estar desapercebida, talvez eu também esteja desapercebido com o fato de que o Senhor está na iminência de tocar a trombeta. Senhor, nós queremos estar atentos e eu quero te pedir, Senhor, que nenhum de nós fique quando a trombeta soar, Senhor. Que nós estejamos atentos, vigiando e orando e ocupados em semear esse evangelho a todas as nações da terra, Senhor. Porque enquanto estamos, Pai, semeando a boa palavra, ela também está mexendo com as nossas vidas, essa boa semente, esse evangelho do reino, esse evangelho que produz sinais, prodígios e maravilhas, também estará mexendo com os nossos corações e avivando as nossas mentes para a boa palavra. Por isso, Pai, trata as nossas vidas com a boa palavra e que nós não venhamos te perder, Senhor. Que nós não venhamos nos perder com as nossas demandas pessoais, Pai. Que nós não venhamos nos perder, Pai, com as nossas vontades pessoais. Senhor, que não venhamos a nos perder com os desafios pessoais que hoje estamos enfrentando num tempo tão complexo que vivemos. Pai, que isso não tire o foco da nossa chamada, que isso não tire o foco, Pai, da nossa vida, Pai, mas que nós possamos dizer, quer vivamos ou morramos, para o Senhor vivemos e para o Senhor morremos, como a tua palavra diz. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ter consciência dessa chamada para esse tempo, Pai, e que o Senhor nos capacite, nos prepare, para que verdadeiramente possamos alcançar aquilo que o Senhor tem deliberado para a sua igreja, que a tua glória seja a nossa retaguarda e que o Senhor esteja indo à frente, nos garantindo vitória. Pai, capacita-nos, prepara-nos e que definitivamente nós possamos, em nome de Jesus, estar, Senhor, alcançando mais e mais vidas para o teu reino. Por isso, Pai, traz uma multidão de frutos aqui para a liderança dessa igreja e todo aquele que tem desejo no seu coração, Pai, de estar crescendo, Pai, de estar cumprindo, se tornando participante dessa grande chamada ou dessa grande comissão, Pai, que seja despertado agora em nome de Jesus, que abra o seu coração para trilhar os processos que estão propostos, para que possamos ser formados na palavra, formados, Senhor,
no discipulado, formados, Senhor Jesus, no entendimento, na compreensão e também com uma espiritualidade, Pai, que rompeu, Senhor, que saiu da mesmice, mas hoje enxerga o teu reino de uma maneira muito mais alcançável, porque a palavra diz que o reino de Deus está próximo. E eu quero profetizar que o reino de Deus está próximo da tua vida. Eu quero profetizar que ele está próximo, e essa é a mensagem do Evangelho do Reino. O reino está próximo. Pai, que nós não venhamos a perder o reino, mas que nós possamos ser cada vez mais aquecidos em nossos corações em prol do reino, em nome de Jesus. Que nenhum discípulo se perca, que nenhuma ovelha se perca. Pai, que nós possamos estar cuidados por ti. Que nós possamos também cuidar aqueles que tu tens confiado a nós, com perícia, com cuidado, Senhor, com precisão, em nome de Jesus. Que todos nós tenhamos as nossas necessidades assistidas por ti, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, Senhor, as finanças, as famílias, a vida emocional, Pai, que o Senhor esteja guardando todas as famílias, em nome de Jesus, Pai, que haja paz nos lares, que haja paz, Senhor, dentro das casas, em nome de Jesus, que todo espírito do mal, que todo maligno, que toda destruição caia por terra, mas que a paz do Senhor possa estar alcançando as nossas famílias, os nossos filhos, e nós venhamos a ter do Senhor tudo aquilo que Ele tem de melhor dessa terra para as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus pela vida de cada um. Eu quero dar um recado a vocês. Ainda antes de encerrarmos, com essa liberação que teve aí das igrejas, enfim, a liberação de horário também, até 22 horas, nós estamos começando a projetar uma escola de líderes módulo 2 para daqui um pouco, tá? Para a gente poder fazer da mesma forma que a gente fez a 1, fazendo uma transmissão bem transmitida lá da igreja, com gravação, com todo aparato, com todo recurso. Então, aguarde em breve Escola de Líderes número 2, principalmente aqueles que têm o desejo de se tornarem líderes de célula, aqueles que desejam ser colíderes, né? O módulo 2 ele é muito importante porque ele trata exatamente sobre a nossa metodologia de trabalho, ok? O módulo 1, ele trata princípios, o módulo 1 trata um pouco sobre liderança, mas trata muito sobre princípios. O módulo 2 também tem princípios, mas o módulo 2, ele avança na metodologia de trabalho ao qual nós utilizamos. E nós estamos estudando, não temos data ainda, estamos estudando porque temos reformulado esse módulo para ter um módulo de grande impacto, com muitas ferramentas modernas e principalmente trazendo maior também ajuste até nos nossos sistemas, né, de trabalho, né? Então nós estamos aqui, eu estou juntamente com a pastora e os líderes de macro, ajustando alguns sistemas de trabalho para que possamos ter um módulo 2 muito eficaz no sentido de trazer a realidade, como trabalhamos com sistemas organizados, processos organizados, para que todos possam ter êxito na sua caminhada, tá? Isso vem bem a calhar, né? Vem bem a calhar, principalmente num tempo em que a gente agora está entendendo. Aliás, a palavra não foi encomendada por causa disso, pelo contrário, agora que eu estou me dando conta que a palavra tem tudo a ver com esse anúncio, mas isso está acontecendo justamente porque nós já queríamos ter feito o módulo 2, só que não, como a igreja estava com limites, até para transmissão de horário, enfim, a gente achou melhor esperar, e agora então a gente vai marcar em breve uma data para o módulo 2, nós estarmos trabalhando a visão e a nossa metodologia de trabalho. Tá bom, queridos? Esse era o aviso, não sei se a pastora quer falar mais alguma coisa. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja
sobre todos, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, poderosa, e que as bênçãos do Senhor toquem a tua casa e o teu território. Vejo você amanhã, 18 horas, na live, em nome de Jesus. Vejo você, se Deus assim permitir, espero que permita. Vejo vocês então na live, trazendo mais um tema para libertar a mente de vocês em relação a finanças, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu abrir o som de vocês. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Aleluia. Boa noite. Deus abençoe vocês, queridos. Amém, professora. Boa noite, Edu. Boa noite, Sheila, Juju, Flor. Deus abençoe a todos, queridos. Isaac da Holanda. Andrezão. Karine de Guaíba. Abraço. Abração. Ela será. Gente abençoada. Ana. Amém, boa Abraço. noite. Kleber, abração, querido. Vamos ver se eu... Abraço, Martim. Júlia.